Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparados para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade na nossa revisão de conteúdos do ensino médio, tá? O conteúdo que a gente vai ver, ele foi visto no primeiro ano do ensino médio. A gente continua falando ainda um pouquinho sobre mecânica, tá? A gente está falando da parte da cinemática, ou seja, a gente está estudando o movimento sem estudar as causas dela, tá? Então, a gente vai estudar agora a ideia do movimento uniformemente variado. No último vídeo que eu fiz para vocês, a gente falou um pouquinho sobre o movimento uniforme, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado, as funções horárias e os seus respectivos gráficos. Vamos lá? Então, deixa eu só colocar aqui. Aí, foi. O que a gente classifica como um corpo em movimento uniformemente variado? Todo corpo que se encontra em movimento uniformemente variado é quando a sua aceleração escalar instantânea permanece constante e diferente de zero ao longo de um tempo percorrido. Então, para classificar um corpo em relação ao movimento uniformemente variado, é aquele a qual a sua velocidade escalar instantânea. Não faz sentido a gente falar em velocidade instantânea nesse momento, tá? Por quê? Porque ela permanece a mesma, ela não muda. Então, lembre-se que a aceleração, ela vai ser média quando você tem uma variação. Então, você tem um instante de tempo, a aceleração é 1, a instante de tempo T2 é outro, e assim por diante, né? No caso do movimento uniforme, a aceleração instantânea e a aceleração média são iguais. Por quê? Porque não há variação na aceleração. Tá? E como que a gente calcula a aceleração? A aceleração ela é a variação da velocidade no intervalo de tempo, ou seja, é um ΔV por ΔT. ΔV é o quê? A velocidade final menos a velocidade inicial, T final menos T inicial. Então, a gente calcula a aceleração de um corpo através dessa expressão aqui. A variação da velocidade, o quanto que a velocidade variou em um intervalo de tempo. Isso é classificado como aceleração. No caso, essa é uma aceleração constante, ela não muda porque a gente está falando de movimento uniformemente variado, tá? Então, aqui você tem ΔV igual a ΔT, né? Através da expressão da variação da velocidade pelo intervalo de tempo, a gente estabelece essa função horária aqui. Função horária de quem? Da velocidade. Velocidade varia no movimento uniformemente variado, né? Você tem uma variação e essa variação, ela é conforme essa função de primeiro grau. Então, como que a gente chegou nessa expressão? A gente colocou que o ΔV é igual à aceleração vezes o ΔT, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Geralmente, o instante de tempo inicial é zero, né? Sendo zero aqui, a gente vai sobrar com velocidade final menos velocidade inicial, a aceleração vezes o tempo. Como a gente quer saber uma velocidade, a gente vai isolar o V. O que eu faço com esse menos V0? Passo para o outro lado, mais zero. E aí, essa função aqui, que é uma função de primeiro grau, por que é de primeiro grau? Porque você tem o t elevado a 1, né? Então, ela é considerada uma função de primeiro grau, tá? É a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, tá bom? Lembrando que esse mais aceleração aqui pode ser menos. Quando que vai ser menos? Quando a gente tiver um movimento desacelerado ou, como a gente encontra em alguns materiais didáticos, retardado, tá? Qual é a característica do movimento retardado ou movimento desacelerado? Aquele qual a aceleração é negativa. A gente tem que tomar cuidado que a gente fala de aceleração negativa. Na verdade, a velocidade final e a aceleração têm sinais diferentes, têm sinais opostos. Aí, então, você tem o movimento desacelerado. Quando a velocidade final e a aceleração têm sinais iguais, a gente tem um movimento acelerado, tá bom? Próxima função que a gente tem é a função horária da posição, tá? Não detalhei da mesma forma que a gente fez lá para o movimento
para a função horária da velocidade, ela é um pouquinho mais complexa, se alguém tiver curiosidade depois pode me perguntar. Ela sai da relação do gráfico, tá? Que gráfico? Velocidade em função do tempo, tá? A gente sabe que essa figura aqui, ela é um trapézio, né? Então, ela tem uma base menor, uma base maior e uma altura aqui que está em função do tempo, tá? Lembrando que a base do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura divididos por 2. É por isso que aparece esse 2 aqui nessa expressão, tá bom? Pois se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá através do fórum, tá? Como que fica, então, a função horária da posição para o movimento uniformemente variado? S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração t ao quadrado sobre 2. Lembrando que S é a posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial, T instante de tempo e A aceleração, ou seja, o quanto que esse corpo está sendo acelerado, tá? E aqui a gente tem uma função de segundo grau, né? Por que de segundo grau? Porque a gente tem o T ao quadrado. Lembrem-se dessas questões, tá, gente? Função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, uma função de segundo grau. Função horária da velocidade, primeiro grau. Daqui a pouco vai ser importante isso para nós, tá? Outra contribuição que a gente tem aqui é a equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli para o movimento uniformemente variado fica como? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. V, velocidade final, V0, velocidade inicial, A, aceleração, ΔS, variação de espaço, variação de posição. Lembrando que esse sinal de mais pode ser menos também, quando a aceleração for negativa, quando a velocidade final e a aceleração tiverem sinais opostos, ok? E aí a gente chega nos gráficos, né? Como eu falei para vocês, é importante a gente ter em mente as funções horárias, porque é as funções horárias que vão estabelecer os gráficos, né? Como a gente tem uma aceleração constante, ela não muda no intervalo de tempo, o gráfico da aceleração em função do tempo, ela é uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? Então, aqui você tem o gráfico, a aceleração em função do tempo, a aceleração em função do tempo. Nessa situação, A maior do que zero, ou seja, o movimento ele é acelerado, tá? A menor do que zero, movimento desacelerado, né? E aí, qual é a diferença dos dois gráficos que a gente tem aqui? É que o A é maior que zero, então o A é positivo. Aqui o A menor do que zero, o A negativo. Então, está abaixo da curva. Lembrem que é uma função constante. Então, se é uma função constante, você tem uma reta paralela ao eixo X ali, tá? Próximo gráfico que a gente tem é o gráfico do movimento uniformemente variado para velocidade, ou seja, velocidade em função do tempo, né? Como agora a gente pode ter um movimento acelerado e um movimento desacelerado, ou seja, velocidade aumentando, velocidade diminuindo, né? Então, a velocidade final, né, maior do que a velocidade, menor do que a velocidade inicial. Então, o sinal aqui é inverso da aceleração e da velocidade da aceleração. Então, é por isso que você tem um decréscimo aqui, né? Então, nesse caso, a velocidade agora está aumentando, a aceleração positiva. Velocidade está diminuindo, a aceleração negativa, está desacelerando, tá? Quando a gente tem essa situação, quando é mais, é uma reta crescente. Quando a gente tem menos para aceleração, uma reta decrescente. Lembrando que é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, então é uma reta, né? Como ela cresce ou decresce com t, é uma reta crescente ou uma reta decrescente, tá bom? Para finalizarmos, né, que daí a gente já entra em outro tópico ali, a gente tem os gráficos do movimento uniformemente variado para o espaço. Lembrem que eu falei para vocês lá no comecinho que a função horária para o espaço, ela é uma função de segundo grau. Então, a figura de uma função de segundo grau é uma parábola, tá? Quem que vai estabelecer se a parábola é para baixo ou para cima? É o sinal da aceleração, tá? Então, uma aceleração positiva
parábola para cima. Uma aceleração negativa, parábola para baixo, né? Algumas pessoas associam com um sorrisinho ou com uma pessoa triste, né? A pessoa está sorrindo, parábola para cima. A pessoa está triste, parábola para baixo. Sinal positivo, sinal negativo, tá? Lembrando que da onde que sai essa relação de parábola é por causa da função horária do espaço, que é em uma função de segundo grau. Uma coisa importante que nessa situação você tem uma inversão de movimento, né? Então, você tem um momento que a velocidade é 0 e a velocidade é 0. Nesse caso, você está tendo uma desaceleração e depois uma aceleração. Então, a velocidade está caindo para 0, chega em 0 e depois aumenta. Nesse caso aqui é o contrário, né? Você tem primeiro uma desaceleração de novo, né? Perdão, tá certo, né? Só que daí o deslocamento tá aumentando, enquanto que a velocidade está diminuindo, né? E aqui a velocidade aumenta, enquanto o deslocamento diminui, né? Então, sinais contrários aí geram essas relações matemáticas para nós ali, tá bom? É isso, gente, que eu tinha para vocês. Os vídeos geralmente vão ser um pouquinho mais curtos, né? Porque o nosso conteúdo é um pouquinho mais sucinto, tá? Lembrando que é importante vocês assistirem os vídeos, é importante vocês estarem estudando, revendo esses conteúdos. Quem tiver as apostilas lá dos anos anteriores também é bom rever isso, tentar fazer bastante exercício, que quanto mais vocês praticarem, mais preparados vocês estarão para os vestibulares, tá? Apesar dessa grande incerteza que a gente sabe que em algum momento vocês vão fazer vestibular. Seja no final desse ano, seja no começo do ano que vem, a gente vai fazer vestibular. E se Deus quiser, todos vão estar ali no futuro fazendo uma faculdade. Tá bom, gente? De coração, um grande abraço. Espero que vocês fiquem bem. Espero que todos estejam na presença de Deus, né? Que Ele possa estar com vocês aí todos os dias, abençoando e dando graças para vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima!